Bolsa 120 mil pontos, boas notícias agora no mercado, más notícias, como que está reagindo o mercado brasileiro nesse início do ano? Vou falar aqui nesse vídeo das principais notícias que começaram assustando, né? Muita notícia assustou esse começo de ano, principalmente a moeda única com a Argentina, que eu acho muito difícil passar esse tipo de moeda. Outra notícia, Americanas desabou 98%, na primeira semana lá com as notícias da RJ, muitos credores, uma dívida, um furo no balanço, um baita furo, né? Não sei nem se pode chamar de furo isso, um rombo no balanço de mais de 40 bilhões e várias notícias ruins saindo. Então, a aposta do Lula, será que o Haddad vai ser um bom ministro, será que não? Isso assustou muito o mercado caiu muito no comecinho de janeiro. E agora, vocês podem ver, estão sendo várias notícias que a Bolsa está fechando acima de 112 mil pontos na última semana agora. Fechou acima dos 112 mil pontos. Outros também ativos valorizaram bem, como o próprio Bitcoin valorizou bem. O juros futuro, que mede um pouco a segurança do nosso país, fechou. Então, quanto mais a curva de juros fecha, melhor fica a segurança do nosso país em termos de crédito, né? Porque é uma dívida nacional precificada mais barato. Então, esses vários fatores trouxeram para a gente mais segurança em ver uma bolsa acima dos 112 mil pontos, não abaixo dos 108 ou 107, igual a gente viu no final do ano passado. E aí, você olha para a bolsa de agora, você pode ver que é a bolsa máxima desde novembro. Então, o Ibovespa não ligou muito para a troca do governo. Como assim o Ibovespa não ligou muito para a troca do governo? Embora eu não seja a favor do governo atual, embora não goste, mas minha opinião é caso à parte, a gente tem que ver sim de forma imparcial se a economia está ou não indo bem. E um dos fatores foi que o Haddad surpreendeu em Davos. Então, todo aquele discurso que o Lula estava de vou estourar o teto dos gastos, vou estourar o teto fiscal, que história de banco central independente é esse? Porque, querendo ou não, o Banco Central hoje é a equipe do Guedes, então é o Campos Neto, que foi escolhido a dedo pelo Paulo Guedes. E aí o Haddad não, o Haddad em Davos falou, não, vou respeitar o Banco Central, vou respeitar o teto dos gastos, vou continuar respeitando o modelo que estava sendo tocado economicamente anterior. E isso foi visto com bons olhos lá em Davos, foi visto com bons olhos lá fora. E falando em gringo, o gringo injetou dinheiro na bolsa, injetou mais de 10 bilhões de janeiro até agora. Então o gringo está comprando a bolsa sim, e geralmente com esse movimento de locais vendendo. Então o pessoal local com medo aí da política, com medo do que pode acontecer com o Lula e por aí vai. E o gringo comprando é um bom sinal de uma luz no fim do túnel. Como assim luz no fim do túnel? A bolsa não vai ficar dependente só de política. Então, se você olhar as commodities, as últimas notícias de commodities, então as commodities subiram bem, petróleo subindo bem, minério de ferro com a possível reabertura da China subindo bem também. Você vendo esse tipo de notícia, se vai na sua cabeça, commodities subindo. O que é a Vale? Vale é minério de ferro. Então, se o chinês está reabrindo a economia, está reaquecendo a economia, esquecendo essa história de lockdown, já passando bastante do Covid, de quem que ele vai consumir commodity, quem que ele vai consumir minério, vai consumir do brasileiro. E ele consumindo do brasileiro traz aí para a gente mais dinheiro para o nosso país. Então, gringo comprando. O gringo também ele é o maior comprador de juros real. Por que o dólar não quer subir? É gringo colocando dinheiro no país e colocando muito dólar em renda fixa, porque a gente exporta juro real. Então, tem muita gente que fala, né? A maior commodity de exportação do Brasil é o quê? Soja, minério de ferro, petróleo? Não, é juro real. O gringo coloca muito dinheiro para comprar juros a 14%, que é o que a gente está exportando nesse atualmente. Esse CDB aí é 14,5%, que não tinha uma taxa tão boa desde a época do governo Dilma. Então o gringo tem colocado dinheiro no Brasil sim. E por que o gringo colocando e o brasileiro tirando? Geralmente muitos brasileiros, pessoa física, varejo, vê esse movimento e participam desse movimento. Não quer dizer que é errado ter uma reserva lá fora. Pelo contrário, se você viaja bastante lá para fora, se você gosta de dolarizar parte do patrimônio, eu acho essencial você ter parte do seu patrimônio em dólar, que é uma moeda mais forte. Mas também não é motivo para você ficar com medo de tirar todo o dinheiro do país, até porque a gente já viu essa novela, né? Não é nada novo, a gente já viu, já conhece a novela. Então a economia do Brasil pode melhorar com um gringo impulsionando isso. Como assim? Primeiro ponto, commodities, com as commodities em alta. Minério de ferro, soja, petróleo em alta, e o petróleo está subindo bastante. Segundo, o PIB dos Estados Unidos voltou a crescer. Se você ver nas principais notícias, você vê que o PIB dos Estados Unidos
voltou a crescer. E as bolsas subiram com essa notícia do PIB dos Estados Unidos voltando a crescer. Porque está sendo usado até inclusive um termo no mercado como se fosse pouso leve. O nome do termo é soft landing, como se fosse um pouso leve para aí você retomar em 2024 você voltar a voar a economia. Como assim? Se você ver nas notícias, tem Ellen falou sobre pouso leve, tudo. A inflação continua alta, as notícias ruins já saíram boa parte do ano passado e começo desse ano, e agora com esse papo de soft landing abre um espaço aí de recuperação para o final de 2023 a gente começar a melhorar e começo de 2024 a gente começar a crescer mais. Isso falando de mundo como um todo. E quando a gente fala de mundo como um todo, uma pneumonia lá pode ser uma gripe aqui e vice-versa. Uma gripezinha lá pode ser uma pneumonia aqui. Muito pode acontecer, os Estados Unidos voltar a subir, voltar a consumir mais do Brasil, China voltar a se reaquecer, voltar a comprar mais do Brasil e acontecer igual que aconteceu no primeiro governo do Lula. As commodities carregaram o país nas costas, vários acordos comerciais internacionais, muita gente comprando o commodity do Brasil e o Brasil subindo. Lógico que a gente está muito cedo para falar isso, porque também pode acontecer vários fatores políticos que podem interromper esse ciclo de otimismo. Mas não é de se fechar os olhos, né, pessoal? Petróleo subiu agora no começo do ano, minério de ferro subiu, Vale subiu, Petrobras também anunciando dividendos. Ano passado, Petrobras pagou mais de 40% de dividendo para quem comprou no começo do ano. Então a empresa pagou muito dividendo mesmo. E o mercado precificou o pior ano passado. E aí, por um lado, é bom, porque o maior medo que fica quando a gente tem medo é medo do desconhecido. Não sei se vocês lembram da pandemia, quando a bolsa caía, a gente tinha medo do que podia acontecer. Ah, mas pô, vai todo mundo morrer, será que vai ter variante do vírus? Não vai ter variante? Nossa, e essa Ômicron, o que vai acontecer? E aí o medo do desconhecido tornava aquele cenário que o bolso caía. Quando todo mundo já viu o que estava acontecendo, quando chegou a vacina, chegou que todo mundo não ia morrer disso, muita gente morreu, mas não ia ser todo mundo que ia morrer, aí você vê que a gente teve um movimento de compra muito forte, que foi a Bolsa Brasileira sendo de 60 mil pontos para 100 mil pontos. E aí, você acha que a Bolsa vai para os 120 mil pontos agora? Você acha que a questão política não vai interferir tanto dessa vez, que a Bolsa pode acompanhar a recuperação mundial? Comenta aqui, manda aqui nos comentários, eu acho que sim, acho que não. E aí me fala também, você acha que o mercado já precificou o pior ou ainda tem o pior a vir? Isso é uma coisa que você tem que se perguntar na hora de comprar os ativos. Pode ter muito ativo barato, pode ter muita coisa barata para você comprar, mas é um bom momento para você entender se o que você está comprando está barato ou se o que você está comprando ainda está acima do preço de uma boa recuperação. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. A gente vai conversando. Tchau, tchau. Grande beijo. E me manda aqui nos comentários o que você tem comprado na bolsa. Tchau, tchau.